Olá pessoal, hoje nós vamos aprender um pouco mais sobre as funções anônimas, entender um pouco de como elas funcionam, né? Essa aula vai ser realizada por mim, Matheus Silva Carvalho Evangelista, e pelo meu parceiro Lucas Gabriel Feitosa da Silva. Bom, nessa aula nós vamos ter a definição básica de funções, o que são funções anônimas, a sintaxe das funções anônimas e exemplos práticos, junto com uma breve conclusão. Bom, antes da gente entrar nas funções anônimas, eu acho muito interessante que a gente releve um pouco sobre funções, para a gente compreender melhor o conteúdo. Então, o que é uma função? Uma função é um bloco de código que realiza uma tarefa específica e pode ser reutilizado várias vezes ao longo do programa. O que isso significa? Aqui embaixo nós temos um código e a gente tem uma função. Essa função, ela tem uma tarefa, ela tem que realizar uma ação, tarefa. E quando a gente cria uma função, a gente pode reutilizar essa tarefa que a gente determinou que essa função realize várias vezes ao longo do código. Por exemplo, aqui a gente utilizou a palavra reservada def para definir essa função e a gente deu o nome para ela e informou os parâmetros que ela vai receber, que no caso aqui é A e B. E a gente pediu para ela nos retornar, executar a soma desses dois parâmetros que a gente vai definir para ela. E quando a gente chama ela aqui e define esses dois parâmetros para ela, A e B, no caso aqui 10 e 5, ela vai nos retornar a soma desses dois quando a gente executa o código. Então, agora vamos para o que são funções anônimas. Funções anônimas são aquelas que são definidas sem o nome explícito. Elas geralmente são usadas para tarefas simples e são definidas no local onde são necessárias. Elas são frequentemente usadas como argumentos para outras funções, especialmente em programação funcional, e são criadas utilizando a palavra-chave lambda. E aqui embaixo nós temos um exemplo de uma função anônima. Só da gente observar, a gente já consegue ver que a gente já tem uma otimização do código aqui. É, Essa função aqui, ela realiza basicamente a mesma coisa que essa. A única diferença é que a gente não tem uma definição de um nome específico para ela. A gente não precisa utilizar a palavra def para definir a função. E se a gente reparar, a gente tem uma otimização do código. Porque aqui a gente consegue realizar a mesma ação, a mesma tarefa, só que apenas em uma linha de código bem simplificada. No caso aqui em cima. E aqui a gente também tem a definição de dois parâmetros e quando a gente define 3 mais 5, né, ele nos retorna a soma. Aqui na frente nós temos a sintaxe das funções anônimas, que nós vamos usar a estrutura básica de uma função anônima, que é a seguinte: lambda parâmetros igual a expressão. A gente tem um exemplo aqui embaixo, que no caso lambda parâmetro x, no caso aqui lambda parâmetros é essa parte aqui, e o parâmetro que a gente está definindo é x, igual a expressão, no caso essa daqui, x porcentagem 2 igual a zero. Aqui nessa função nós temos um nome, só que é só para a gente se nortear, né, digamos assim, mas ela basicamente não necessita ter um nome. Se a gente quiser utilizar o código só daqui para cá, a gente consegue, sem problema nenhum. E quando a gente vem aqui e define os parâmetros dessa função anônima, no caso aqui a gente define o 4, 7 e 0, e a gente pede para ela nos retornar, o que ela vai fazer? Ela vai nos retornar se esse número que a gente definiu como parâmetro, se ele é par ou não. No caso, se ele é dividível por 2 ou não. E aqui ele, quando a gente executa o código, ele nos retorna, né? True, false, true. No caso, 4 é par, 7 não é par, 0 é par. Aqui a gente tem uma explicação bem simples, né? Que lambda x define a função anônima com um único parâmetro, no caso x, e x porcentagem 2 igual a zero é a expressão que será avaliada e retornada pela função. Esta expressão verifica se x é dividível por 2, ou seja, se x é par. Então, assim,
Essa função aqui, a gente pode reutilizar ela no código quantas vezes a gente quiser. A única coisa que a gente precisa fazer é definir esse parâmetro que a gente estabeleceu para ela. No caso aqui, ó, a gente repetiu ela 3 vezes aqui. Se a gente quisesse repetir 5, 10, a gente conseguiria sem problema algum. Apenas definindo o parâmetro que é requisitado. No caso, x. Bom, e agora nós vamos para alguns exemplos práticos das funções anônimas com o meu parceiro Lucas. Tudo bem, pessoal? Eu sou o Lucas, agora vou estar dando continuidade na apresentação. Eu irei falar um pouco sobre os exemplos práticos das funções lambda. O primeiro exemplo que a gente vai ver é o uso da lambda com map. Como podemos ver na imagem abaixo, o primeiro código ele começa com uma lista definida pelos números de 1 a 4. Na segunda linha temos uma variável chamada nova lista, que é igual a list, parêntese map, que no caso o map seria para aplicar uma função em todos os itens da lista. No caso ele vai pegar item por item e aplicar a função lamb que a gente digitar. Aí dando continuidade, depois do map a gente tem parênteses novamente. E aí começa o nosso lambda, que no caso é lambda x, que no caso ele representa o argumento que ele vai receber. Após isso tem os dois pontos e novamente o x, que é o parênteses que ele recebeu. Ou parênteses não, perdão, é o argumento que ele recebeu. Após isso, ele vai pegar esse argumento e multiplicar por 2. Ou seja, esse primeiro exemplo ele vai pegar o lambda e vai multiplicar item por item da nossa lista por 2. E quando chamamos o print, a saída será 2, 4, 6 e 8. Agora, no segundo exemplo, a gente vai usar o lambda com filter. Assim como na primeira que a gente usou com map, a gente tem o nosso código com a lista também definida de 1 a 4 e a variável nova lista. O filter ele representa a filtragem dos itens da nossa lista, com base na função que a gente digitar, que será o lambda, e a condição expressa nele. A nossa condição começa quando a gente digita o nosso lambda, onde tem um x, que é o argumento que ele irá receber, aí novamente os dois pontos, e x novamente, que é o argumento que ele recebeu. Aí nossa condição é que x dividido por 2 seja igual a 0. No caso, o número da nossa lista, quando for dividido por 2, não pode ter sobra. Aí, quando executarmos o lambda, aqui ele irá retornar todos os números pares da nossa lista. Agora, no exemplo 3, pessoal, eu vou fazer um desafio rápido aqui com vocês. Vou apresentar uma situação e vocês vão pausar a aula para tentar responder, no caso. O desafio vai ser escrever uma lambda que filtra números maiores que 5 de uma lista e retorne, quando a gente chamar o print, todos os números que seriam maior que 5, no caso. A lista usada conterá os números 2, 5, 8, 10, 3 e 7. Agora vocês dão uma pausa na aula para tentar responder e no próximo slide tem a resposta. Resultado. No código a seguir, onde temos a lista com os números 2, 5, 8, 10, 3 e 7. E na segunda linha a variável com o nome resultado, composta por list, parênteses filter, parênteses o nosso lambda, onde ele recebe o argumento da lista e verifica um por um qual é maior que 5. Esse nosso lambda, no caso, foi a nossa condição do filter para ser executado item por item da nossa lista. Por fim, temos a linha print com a variável resultado, que podemos ver os números que são maiores que 5. No caso, os números 8, 10 e 7. Agora, a nossa conclusão, onde vemos que, de modo geral, as funções anônimas ou lambdas são ferramentas poderosas e versáteis em várias linguagens de programação, onde elas permitem definir funções de forma concisa, sem a necessidade de um nome explícito, aí tornando o código mais compacto e expressivo. As lambdas acabam se tornando ideais para operações simples e temporárias, como filtragem, mapeamento e ordenação de dados, apesar de sua simplicidade. As funções anônimas podem argumentar significativamente a legibilidade e eficiência do código quando aplicadas corretamente. Assim concluímos nossa aula sobre funções anônimas em Python e acabamos de ver o conceito, a sintaxe e alguns exemplos práticos de como usar as lambdas. E esperamos que vocês tenham uma boa compreensão do que a gente apresentou para vocês e possam usar lambdas em seus próprios códigos a partir de agora. Obrigado a todos pela atenção.